Meus irmãos, minhas irmãs, quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Com enorme satisfação, nós nos reunimos mais uma vez para prestarmos culto ao nosso Deus. Nós, por razões excepcionais, estamos realizando o culto fora do templo e sabemos que isso não é impeditivo para que nós todos, eu aqui e vocês em suas casas, possamos ser abençoados. Porque o que nos une, o que nos aproxima na celebração desse culto é o nosso desejo de prestarmos culto a Deus. Nós, portanto, queremos celebrar esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus no livro dos Salmos. O Salmo 82 diz assim: Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e, Senhor, quão felizes nós estamos por podermos mais uma vez celebrar culto a Ti. Ó Deus, nós te pedimos que Tu tomes o primeiro lugar nesse culto. Ó Deus, que os louvores, que as orações, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas. Nós te adoramos porque Tu tens dado um sentido novo às nossas vidas. Fica conosco aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Vamos bendizê-lo? Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de confissão, de quebrantamento diante de Deus. Nós, muitas vezes, sem o saber,
Pecamos contra Deus, pecamos com palavras, pensamentos e obras. Mas nas nossas vidas, a palavra final não é e não precisa ser o pecado. A palavra final e permanente deve ser perdão, graça perdoadora de Deus. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Palavra do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, inspirados por essa passagem que lemos, mas também inspirados por esse louvor que vamos ouvir agora. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus é graça perdoadora. Oremos. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus. Cantar ao Senhor um cântico novo, cantai todas as terras. Os salmos nos convidam, os salmos nos inspiram. Vamos cantar ao Senhor aí onde você está. Eleve o seu coração a Deus. Deus deseja ser adorado. Deus é digno de louvor. Deus tem feito nossas vidas transbordar. Vamos cantar, vamos louvar, vamos entoar cânticos de gratidão e adoração a Deus. Cantemos. Sobram razões pra te agradecer
Muito obrigado a Deus, que sua bondade em pé me sustém. Muito obrigado, Pai. Pois se por pouco momento só deixaste de olhar pra mim, me guardar, eu estaria caído ao pó, mal sei cuidar de mim. Só se o Senhor cuidar. Por isso digo que é bastante pra mim ter parte em tua graça. Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil, que sem ti nada sou, nada sou. Graças te dou, graças te dou, por isso tudo é graça. Sim, sobram razões pra te agradecer. Muito obrigado, ó Deus, que sua bondade em pé me sustém. Muito obrigado, ó Pai, pois se por pouco momento só deixasse de olhar pra mim, me guardar, eu estaria caído ao pó, mal sei cuidar de mim. Só se o Senhor cuidar. Por isso digo que é bastante pra mim ter parte em tua graça. Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil, que sem ti nada sou, nada sou. Graças te dou, graças te dou, pois isso tudo é graça. Sim, só razões pra te agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Meus irmãos, esse é momento de ouvirmos a palavra de Deus.
Esse é um dos momentos importantes no culto, na liturgia protestante, nos cultos evangélicos. Para isso, eu queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. A partir do primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me alegro muito com esta parábola, com as parábolas de um modo geral. Eu leio com muito prazer. Eu, inclusive, nas últimas semanas tenho enviado para as comunidades, para as igrejas, para vocês, para muitas pessoas queridas, meditações sobre as parábolas de Jesus Cristo. Elas são fonte permanente de inspiração, porque são palavra de Deus. Mas o que também me fascina, o que desperta em mim um interesse redobrado nas parábolas de Jesus, são esses instrumentos, esses métodos, os temas que Jesus usa. Jesus falou por parábolas. Há inclusive uma citação no Evangelho que diz que sem parábolas ele nunca lhes falava. Jesus usou esse método maravilhoso porque desejava, ansiava por ser compreendido, bem compreendido, especialmente pelos mais simples, pelos mais pobres. Jesus Cristo, quando falava por parábolas, ele se preocupava em atender a 2 grandes demandas. A primeira demanda é falar dos mistérios do reino de Deus. Para isso ele veio, para proclamar a boa nova. O reino de Deus é chegado. A salvação almejada de Israel chegou. A segunda demanda, o segundo anseio de Jesus era falar das profundezas do reino de Deus, sim, mas se valendo de comparações que o povo pudesse entender. E se a gente observar no Novo Testamento, as muitas parábolas que Jesus usou são coisas do cotidiano, sim. Essa, por exemplo, trabalho na roça, assalariado, desemprego, combinar salários. Pois é, seus ouvintes, o público inicial que o ouviu na Palestina entendeu claramente. Mas de uma tacada só, Jesus Cristo, como eu disse há pouco, respondeu, atendeu a 2 demandas. Falou de coisas profundas, mas falou de coisas profundas a partir de vivências do cotidiano,
de coisas simples da vida do povo. Parábolas falam de coisas da vida. Coisas da vida. Jesus Cristo não pode ser incluído entre um grande filósofo, ainda que os grandes filósofos, tanto do passado como de hoje, são muito importantes. Mas Jesus Cristo, ele teve uma grande preocupação, falar de coisas da vida para conectar, para vincular a fé e a vida. Porque para isso que a fé está aí. A fé é um instrumento maravilhoso que nos ajuda a entender as coisas da vida e, obviamente, transformar a vida. A fé, ela se engaja, ela entra em contato com as coisas do cotidiano e transforma. Não são ambientes separados, não são ambientes estanques. Não, a fé deve sim se traduzir em atos do cotidiano. Atos do cotidiano significa a minha vida, de segunda até eu voltar novamente à igreja no domingo, deve estar inspirado pelo que eu aprendi na igreja, pelo que eu leio no Evangelho, pelo que eu sinto no meu coração. O meu segmento, o meu discipulado de Jesus, ele é mais eficaz, eu diria, ele é autêntico, na exata medida em que na minha vida isso se reflete. Por isso é que Jesus, quando falava dos mistérios do reino de Deus, ele não usava questões complexas e muito especulativas e teóricas. Não, ele sempre falava, o reino de Deus é como, e contava uma história interessante, inspiradora. Pois é, assim eram as palavras, coisas simples, mas também profundas. E o que essa parábola fala? Essa parábola toca o tema da justiça ou da aparente injustiça. Incomodou a muita gente entre os ouvintes de Jesus, seguramente essa novidade, a chegada do reino de Deus que prioriza os excluídos, os que nunca tiveram voz, não tiveram vez. Jesus Cristo, ele não excluiu ninguém, mas prioritariamente ele foi ao encontro daqueles que ninguém dava valor. Jesus Cristo soube incluir aqueles que na sociedade do seu tempo foram excluídos. Jesus Cristo viu gente marginalizada e resolveu, em atos concretos de coragem, de profundo amor, colocar para dentro, reinserir essas pessoas. Analisem, vejam os evangelhos. Jesus Cristo viu mulheres que foram pegas em flagrante adultério, que estavam para ser apedrejadas. Ele vai e diz, olha, pera lá, quem é que não tem pecado? E fala para ela, olha, vai, não peques mais. Jesus Cristo viu lá Zaqueu, que sofria discriminação, e ele foi para a casa de Zaqueu. Levi, que era coletor de impostos, odiado por toda a gente, e Jesus Cristo fez dele um discípulo, fez dele um apóstolo. Jesus Cristo viu pessoas endemoniadas e tocava nelas e restaurava sua dignidade. Jesus Cristo viu adoecidas pessoas, mulheres com hemorragias há anos, cegos, paralíticos, e ele coloca essa gente novamente na sociedade através da cura, através do perdão. Jesus Cristo, então, ele mostra claramente que a justiça de Deus não é exatamente o que a gente pode chamar de justiça distributiva. Porque, sim, não é engano. Justiça é tratar a cada um, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E por isso que na parábola, no final das contas, quando Bíblias abertas, o pagamento é feito, tem gente que vai reclamar, né? Parábola, Bíblias abertas, capítulo 20, versículo 12. Jesus Cristo, a parábola diz: então esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. No versículo 11, vai mais longe. Os primeiros, né, que receberam o contrato acertado, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Se sentiram injustiçados, trabalharam o dia todo e receberam o que havia sido acertado. Gente que chegou depois recebeu do mesmo jeito. No fundo, meus irmãos, espero não me equivocar, mas a sensação que eu tenho é que esses trabalhadores que reclamaram, que murmuravam, se sentindo injustiçados, eles estavam fazendo a defesa do que a gente hoje em dia chama de meritocracia. Meritocracia é um tipo de pensamento que diz o seguinte: olha, eu corri atrás, eu trabalhei duro, e quem não trabalha
preguiçosos, eles não merecem o que eu mereço. Isso chama meritocracia. Cada um se vire e os mais aptos são bem-sucedidos. Isso é meritocracia. Muitas vezes a gente esquece que as pessoas bem-sucedidas hoje tiveram um ambiente familiar propício, eles tiveram um ambiente social propício para atingir o sucesso. E aqueles outros que tiveram uma história de vida muito mais dificultada. Pois é, a meritocracia ela está presente tanto hoje como nesse texto da Bíblia. Os primeiros que foram pagos, eles reclamaram. E é interessante que na resposta da parábola, o dono que acertou com eles, ele vai dizer, mas peraí, o que eu acertei contigo? Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Muitas vezes, meus irmãos, a gente está tão envolvido numa sociedade de competição e de briga, de luta descaridosa, pouco fraterna, nessa competição louca, que a gente esquece que a graça, a misericórdia é a marca de Deus e como Deus age conosco. Muitas vezes a gente se incomoda em ver Deus agindo em favor das pessoas. Pois é, essa parábola é uma lição maravilhosa para nós. Por isso que o título dessa pregação é o princípio da graça. Meus irmãos, quando Deus faz justiça, Ele faz justiça incluindo os excluídos. Ele faz justiça dando vida aos que estão mortos, reparando os males. E vou dar um exemplo para vocês. Hoje, graças a Deus, nos últimos anos, a gente vê e se alegra. Quando, por exemplo, você vai a um banco, quando você vai numa repartição pública ou qualquer ambiente, você vai encontrar lá uma fila para idosos. Isso é um avanço maravilhoso, isso é um avanço civilizatório, gente. Sabe por quê? Porque os idosos, os nossos idosos, as pessoas idosas do nosso país, elas trabalharam muito. Elas trouxeram para nós e deram para nós isso tudo que nós temos hoje. Foi o suor delas que nos permitiu hoje viver nas condições que nós vivemos. Então é justo que elas tenham uma fila especial para elas. É justo que haja uma fila ou que haja um tratamento diferenciado para pessoas que têm deficiências. É justo que haja um sistema de cotas que permite a crianças de famílias empobrecidas tenham reserva, tenham vagas na universidade pública, por exemplo. É a gente reparar um grande mal. Pois é. Ideal é que não fosse preciso, mas a gente sabe que o ideal vai demorar, porque nós sabemos que a nossa nação é, lamentavelmente, campeã de injustiça social. As mesmas pessoas que se mantêm no poder por conta de histórias de vidas familiares, de bens, de riqueza. Então, quando a gente institui esses instrumentos, cotas ou reservas de vagas em concursos para pessoas com deficiência, elas são instrumentos importantes de reparar o mal. Justiça não é somente, meus irmãos, tratar a todos com igualdade e dar a cada um o que cada um merece. Mas justiça também é tratar diferentes pessoas diferentemente. Sim, um idoso, uma idosa, ele tem que ser tratado diferente. Por quê? Porque ele está em condições de fragilidade. Assim também como uma pessoa com deficiência ou jovens, pessoas de famílias empobrecidas. É uma tentativa de reparar uma sociedade excludente. A justiça de Deus, então, meus irmãos, ela é graciosa. Por que ela é graciosa? Porque não pode ser diferente. Deus só age conosco na base da graça. Sabe o que é graça? Graça de Deus é tudo menos meritocracia. E aí eu quero fazer um alerta. Muitas vezes, e isso cresceu de 3, 4 anos para cá, com uma forte carga reacionária na sociedade brasileira, hoje em dia cristãos e cristãs são ardorosos oponentes de uma sociedade que inclui pessoas. São defensores da meritocracia. Mas se esquece que o Evangelho está mais para a graça do que para a meritocracia. A menos que eu tenha lido equivocadamente o Evangelho. Mas se eu li equivocadamente o Evangelho, eu estou muito bem, porque eu me ancoro na graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, se chama claramente favor que não se merece. Favor que vem como um presente,
sem que eu tenha feito por onde. Eu não tenho mérito, não tem meritocracia. Deus é bom, Deus é misericordioso. E essa graça, ela me inclui, me acolhe. Ela reconhece as minhas faltas, mas apesar das minhas faltas, Deus me acolhe. E eu quero me agarrar a essa graça a todo momento. No dia final da minha vida, ou no dia do julgamento final, que todos nós passaremos por ele, eu quero me ancorar nisso, me agarrar a isso. Meu Deus, eu não venho com mérito, eu não venho com nenhuma competência, senão pela tua graça manifesta em Jesus Cristo. E essa graça me diz toda manhã: Levi, você é amado. Levi, não são os teus pecados e as tuas falhas que falam mais alto. O que fala mais alto é o meu amor. Deus, o amor de Deus em meu favor. E esse amor é que marca a minha relação contigo e com todas as pessoas. A graça é perdoadora e ela também é transformadora, gente. Por quê? De graça recebeste, de graça dai. Pessoas que foram acolhidas pela graça de Deus, pessoas que são perdoadas por Deus, elas são perdoadoras. Pessoas que sabem que Deus age não por mérito, mas por graça, elas na sociedade, elas se adaptam, se sentem mais confortáveis quando a sociedade se orienta, não pela meritocracia, mas pela graça, quando ela inclui. A graça de Deus, ela é inclusiva. Ela inclui pessoas, ela bota para dentro quem foi marginalizado. Meus irmãos, viver pautado pela graça é maravilhoso, mas é sempre um desafio. Por quê? Porque, como eu falei, a nossa sociedade está lamentavelmente orientada pela meritocracia, pela competição, pela concorrência. Eu prefiro me agarrar na graça de Deus, que me diz: Levi, você é acolhido não pelos teus méritos, mas pela bondade divina, pela minha misericórdia. Que nós possamos nos inspirar nisso, que a nossa igreja, que as nossas comunidades, que as nossas vidas se inspirem nesse desejo. De graça recebemos, de graça devemos dar. Graças a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos agradecidos pelos aniversariantes e também, ó Deus, pedindo que Tu continues cuidando dessas pessoas, dando a elas a Tua direção, a Tua paz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu inspires nossas vidas a que nós nos pautemos mais pela Tua graça. Tua graça é perdoadora, Tua graça é reconciliadora. Obrigado, nosso Deus. Que a nossa sociedade seja mais inclusiva, que nossas igrejas, nossas comunidades sejam mais e mais inspiradas em Cristo, que incluiu quem estava excluído, que trouxe para dentro quem estava fora, deu vida a quem estava morto. Nós, Senhor, te pedimos a Tua graça nesse sentido. Quanto mais fica conosco, dá-nos uma semana inspiradora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya.
remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.